Fala vizinhança! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CH Universe. Nesse vídeo, baseado em um artigo do blog oficial do Grupo Chespirito, vamos contar algumas histórias e fatos curiosos que aconteceram durante os bastidores dos programas de Chespirito. O link do artigo estará aqui na descrição. Para a gravação dos episódios de Chapolin, o isopor era o tipo de material utilizado para fabricar os objetos que seriam quebrados em uma cena. Algumas vezes eram vasos de vidro que um personagem quebraria na cabeça de outro, e outras vezes também eram utilizados para construir paredes falsas. O isopor também era utilizado para constituir alguma parte do piso do estúdio, onde geralmente algum personagem cairia durante alguma cena. Durante os ensaios, acontecia de algumas vezes Chespirito pisar sem querer no piso falso e cair. O nosso mestre final gostava de andar de um lado para o outro no estúdio enquanto dava as instruções de como uma cena deveria ser interpretada. O lado bom é que no fundo dos buracos sempre eram colocados colchões para impedir qualquer ferimento ou acidente. Quando o incidente acontecia, todos do estúdio riam. Discretamente, é claro, para não irritar o chefe. Na abertura do episódio Não Confunda a Casa Está Caindo de Velha com a Velha Está Caindo da Casa, é mostrado um momento em que Carlos Villagrán se engana na hora de pisar no chão e acaba caindo onde o próprio Chapolin deveria cair mais tarde. As gravações das cenas fluíam muito bem. Os atores, afinal, não tinham problemas em decorar as falas deixadas no roteiro. Mas para alguns deles, sempre existia uma sketch que, para memorizar, era um verdadeiro pesadelo. Este era o caso de Rubem Aguirre, o nosso querido professor Girafales. Quando eram gravadas as sketches que se passavam na escolinha, ele precisaria se lembrar de todas as perguntas que deveriam ser feitas para os alunos. Tudo isso se tornava um verdadeiro desafio. O problema era solucionado de maneira mais fácil possível. Rubem colocava o roteiro sobre a mesa do professor Girafales e entre tantos papéis cenográficos que já estavam por lá, o roteiro acabava se misturando. Ele ficava muito bem escondido das câmeras e durante os ensaios, enquanto algum aluno respondia, Rubem aproveitava para ler rapidamente qual era a próxima pergunta e deixava de se preocupar com a quantidade de perguntas que deveriam ser feitas. O melhor disso tudo é que o nosso querido tobogã de salto alto pegou o hábito de ler rapidamente sem que ninguém percebesse e passou a utilizar a técnica também durante as gravações. Chespirito sempre gostou muito de tomar café. Durante as sessões de gravação, não era nada difícil ver o chefe com uma garrafa térmica saboreando cada golinho. Em sua cadeira de diretor, havia um espaço desenhado especialmente para que pudesse se colocar a garrafa, além de uma mesa dobrável semelhante a uma escrivaninha para que ele pudesse apoiar os roteiros. Quando tinha que ir para o set de gravações para a montagem de alguma cena, Chespirito sempre levava seus óculos, o seu café na mão esquerda e o roteiro na mão direita. Enquanto trabalhava, deixava a garrafinha em qualquer lugar que estivesse disponível por perto. Ele, no entanto, acabava esquecendo de soltar a garrafa com tamanha concentração nos ensaios e ficava com ela na mão esquerda. Quando ele precisava virar a página do roteiro, acabava fazendo isso com a mão que estava ocupada com a garrafa. O café quente saía voando e molhava quem estivesse do seu lado. Geralmente, ele percebia a situação a tempo e pedia desculpas à vítima. Também acontecia que, quando ele estava sentado na cadeira do diretor e estava olhando muito atentamente para o monitor onde a cena estava sendo exibida, acabava derramando o café em cima dos roteiros. Desta forma, quando ele perdia um de seus papéis no estúdio, não era nada difícil de identificá-los, pois estavam completamente manchados com café. Edgar Vivar gostava de inventar línguas durante as gravações. Enquanto uma cena era gravada, era comum que algum ator se enrolasse com as palavras e acabasse dizendo alguma frase de forma errônea. Quando isso acontecia, a gravação era interrompida e começava de novo. Mas Edgar continua falando quando cometia um erro, dizendo palavras estranhas e emitindo sons indecifráveis, dando a sensação de que ele tinha continuado o diálogo normalmente. No começo, todos estranhavam, mas depois que percebiam a artimanha, acabavam rindo bastante no estúdio. Quando um personagem era golpeado, sempre surgia um som muito característico. Para produzir esse som metálico, era utilizado um extintor vazio. Para que o efeito saísse, era só bater nele com um pedaço de madeira. E para o som dos piripaques do Chaves, era utilizado uma espécie de apito metálico. Para que ficasse mais convincente, os efeitos eram feitos ao vivo, quando estavam gravando cada episódio. O encarregado de realizá-los ficava em um canto do estúdio com um monitor para poder ver a cena e um microfone que captasse os efeitos. Um outro elemento que era inserido durante as gravações eram as risadas gravadas. Esse foi um aspecto incorporado a todos os programas humorísticos do México, imitando a fórmula dos programas estadunidenses. Enquanto a cena era gravada, havia uma pessoa na cabine de som utilizando um disco que reproduzia risadas o tempo todo. Quando a filmagem era iniciada, o operador colocava o disco e abaixava o volume por inteiro.
Quando algo engraçado acontecia, ele simplesmente aumentava o volume e ia abaixando gradativamente. Em 1982, no entanto, Chespirito considerou um desrespeito ao público indicar que eles deveriam rir e disse que quando algo parecesse ser divertido, a audiência riria. Quando não parecesse, eles ficariam calados. A partir dali, na abertura do programa o locutor dizia: como uma forma de respeito ao público, esse programa não tem risadas gravadas. Sempre é muito divertido saber curiosidades sobre os bastidores daquilo que a gente gosta, não é? Se você gostou de saber mais, deixa o seu gostei aí embaixo. Faz a sua inscrição para receber mais conteúdos desse tipo. Ative também o sininho para ser informado a cada vez que for postado um vídeo novo aqui no canal. Te esperamos na semana que vem.